Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja bem, tá? Eu sou o professor Danilo Duarte e estou aqui no Ensinando Veterinária mais uma vez para falar um pouquinho sobre farmacologia, mais um episódio de farmacodinâmica. Só relembrando que a gente trabalha com uma questão simples, né? Então, de forma simplificada, a gente tenta explicar um pouquinho para vocês sobre farmacologia e, nesse caso, hoje, farmacodinâmica. Acredito que a gente conclua hoje já a farmacodinâmica, tá bom? E aí, depois a gente começa com outros temas, como o sistema nervoso simpático, parasimpático, sistema nervoso autônomo, enfim, a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão farmacológica envolvendo esses sistemas, tá bom? Depois a gente parte para as partes mais específicas, inclusive na medicina veterinária, né, falando da farmacologia mais aplicada. Bom, pessoal, mais uma vez muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui com a gente. Peço para que vocês compartilhem, que vocês divulguem. Nosso canal é bem simples, mas a gente faz com bastante carinho para poder tentar ensinar vocês um pouquinho sobre o que a gente sabe. Bom, vamos então começar hoje e voltar, né, a falar sobre farmacodinâmica. Tá aí, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre as ligações de um fármaco e o receptor. Pessoal, a gente vem falando o tempo todo, né, sobre como será que faz para que o fármaco entenda que ele tem que se ligar àquele local, ou mesmo para que ele entenda que ele precisa estar ali para ser efetivo, para poder atuar de alguma forma e estimular aquilo que eu quero. Por exemplo, se eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu quero que a dor de cabeça melhore, simples assim. Se eu vou medicar meu paciente, eu quero que aquele fármaco tenha o seu efeito. E o que faz ele ter esse efeito é a ligação do fármaco ao seu receptor. Para que isso aconteça, existe o que a gente chama de especificidade, ou seja, o quanto esse fármaco é específico para poder se ligar àquele receptor. E quanto mais específico aquele receptor, concordam comigo que é melhor? Melhor vai ser essa afinidade, melhor essa ligação, tá? E isso tem a ver com dose e resposta. Como que isso funciona? Se eu aumento a dose, pode ser que melhore a resposta. Uma dose mais fraca talvez faça com que a resposta seja mais branda. Isso vai depender de cada fármaco. E a ideia é entender que não há fármaco, não tem como ter uma especificidade total. Tipo, 100% desse fármaco se liga ao receptor dessa forma. Enfim, não é assim que funciona. Mas quanto mais especificidade ele tiver, melhor essa ligação. Mais coesa, mais forte é essa ligação, mais específica. Isso faz com que o fármaco consiga atuar naquele receptor de uma forma mais efetiva. E essa é a ideia. Quanto mais efetivo, melhor. Por quê? Porque eu consigo usar doses mais baixas para que ele tenha respostas mais rápidas e por aí vai. Muito bem. Então, quando a gente entende que a concentração efetiva, e aí a gente volta a algumas definições, é o quanto que precisa de fármaco para que 50% dos indivíduos, né, tenham uma resposta, eles consigam ter um estímulo, um efeito clínico. Ou seja, a concentração efetiva é a concentração que induz um efeito clínico específico em 50% dos indivíduos. Tá? E ao mesmo tempo, a gente tem uma dose letal. Ou seja, quanto desse fármaco passa a ser toxêmico ao ponto de levar nosso paciente a óbito. Quanto eu preciso fazer de medicamento para que metade dessa população, ou seja, 50%, venha à letalidade, que eu induza a morte. A gente precisa saber esse valor, porque é assim que a gente consegue entender o quanto esse fármaco passa a ser seguro ou não. Tá? Então a dose letal, a gente tem como, né, esse LD de 50% e a concentração que vai induzir morte em 50% dos indivíduos. Simples assim. Tá? Então a gente vai ter essas definições. Para nós, isso é extremamente importante porque depois a gente relaciona aos índices terapêuticos. O índice terapêutico é aquela medida de segurança de uma droga. Ou seja,
eu pego qual é a dose letal, quanto que precisa fazer para 50% dos indivíduos virem a óbito. E o quanto eu uso de concentração efetiva, ou seja, qual é a dose para que 50% dos pacientes tenham um efeito clínico desejado. Eu divido a dose letal pela concentração efetiva. E com isso eu tenho um índice terapêutico, o quanto que eu posso usar de medicamento no paciente. E aí, entendam que a margem de segurança fica entre a dose terapêutica e a dose letal. Quanto maior essa margem, mais seguro é o meu fármaco. Então, eu preciso de fármacos que tenham uma margem de segurança grande, porque embora a gente possa descobrir ou ter em números qual é a dose letal, é importante que a gente não faça, né? É importante que a gente não use dessa forma. A ideia de usar os fármacos é para tentar salvar a vida dos nossos pacientes. Então eu tenho que tentar enquadrar isso, né? Quanto eu uso de fármaco, ou de que forma eu uso. E aí eu montei um gráfico bem simplesinho para vocês. Isso é simplesmente para ilustrar como funciona. Eu lembro que numa outra aula, nas doses que a gente fez, né, de cálculo de dose, que ficou um vídeo bem legal para poder ensinar vocês a calcular, né, os fármacos, teve gente que perguntou ao professor, mas como que é a questão da dose mínima, da dose máxima, como funciona isso? E aí eu coloquei, falei, olha, isso já existe, né? A gente tem, quando a gente vai estudar em artigos sobre aquele fármaco especificamente, a gente vai ter o quanto tem de dose mínima, ou seja, a dose mínima para ter um efeito terapêutico, e qual é a dose máxima. O que seria isso? Entenda que se eu fizer mais que a dose máxima, não aumenta a parte terapêutica, não aumenta a resposta. É o máximo que eu posso usar para existir resposta terapêutica. Se eu usar mais do que isso, não tem efetividade. Pelo contrário, pode ser que tenha ou já chegue numa possibilidade de toxemia, tá? Ou seja, fica toxêmico. Desculpa, meu cachorro latiu. Ou seja, fica toxêmico, tá? Entendam que o intervalo entre a dose máxima, que é essa partezinha aqui, olha só, essa dose máxima, até a diferença para a dose letal, é o quanto eu tenho de margem de segurança. Quanto maior for essa distância, mais seguro é o meu fármaco. Conseguiram entender? Isso é muito importante, pessoal. Quanto mais seguro for o meu fármaco, menor a chance dele virar algo toxêmico. Sabe aquela história de água demais mata a planta? É isso, né? Se eu colocar água demais, uma planta vai morrer, né? A plantinha morre. Se eu usar remédio demais no meu paciente, eu posso matar meu paciente? Com certeza. Os fármacos têm a sua dose letal. Agora, entender que a dose máxima preconizada até a sua dose letal, se essa distância for grande, o fármaco passa a ser seguro, ou cada vez mais seguro. Beleza? E aí a gente pode juntar todas as coisas que a gente viu até agora. Então eu posso ter um fármaco que tem uma efetividade muito boa, ele tem uma especificidade, a ligação aos receptores que nós desejamos que ele tenha. Isso faz com que eu consiga usar uma dose menor, e quanto menor a minha dose, mais seguro é o fármaco. Estão entendendo? Isso tudo para a gente conseguir escolher qual fármaco a gente deve utilizar para cada situação diferente. Bom, e aí a gente tem a relação de dose e resposta, né? Que as respostas elas são induzidas mesmo pela droga, né? E não é um fenômeno, entenda, de tudo ou nada. Ou eu faço a dose máxima ou não tenho resposta. Ou eu faço a dose mínima. Não, não é isso. A gente tem que entender que a gente pode muitas vezes aumentar a dose dentro de um índice terapêutico, obviamente, tá? Para tentar aumentar a resposta. Vamos dizer que eu posso dar no mínimo um comprimido e no máximo 2 comprimidos. Se eu der um comprimido para o meu paciente e ele não teve melhora, eu posso dar mais um comprimido, não posso depois? Entenderam o que eu quero dizer? Eu posso ir subindo um pouquinho minha dose para tentar enquadrar no meu paciente aquilo que se espera de uma dose terapêutica, que aqueles efeitos clínicos apareçam. E, em contrapartida, imaginem que o mínimo é um comprimido e o máximo é 2 comprimidos. Mas eu dei um comprimido só
e meu paciente já respondeu, ele já melhorou. Não está ótimo assim? Talvez o melhor dos mundos, o melhor desenho, porque eu consegui com uma dose baixa ter o efeito terapêutico que eu esperava. Então, essa é a ideia. Sempre tentar fazer menos e ir subindo. Claro que dependendo da situação, a gente parte de doses um pouco mais altas, enfim, mas sempre dentro de um índice terapêutico. A gente não pode fazer qualquer dose, né? E quando a gente chega numa dose máxima, a gente tem que tomar mais cuidado, porque aí vem a margem de segurança, o quanto segura esse fármaco. Se a margem de segurança for bem pequenininha, se eu usar a dose máxima, pode ser que eu já esteja bem próximo dos índices toxêmicos. Beleza? Aumenta-se o risco de toxicidade. Por isso que a gente tem que sempre tentar fazer menos. Menos sempre é mais. Tá? Bom, e como funciona essa relação, né, do fármaco com o receptor? Como que isso acontece? Como que ele se acopla? Depois que ele se acopla, o que que ele faz? Por que que isso acontece? Né? Quais são os eventos celulares que estão envolvidos? Existe uma ativação? Existe uma inibição? Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho de agonista e antagonista? Então, eu vou ter um efeito agonista, ou seja, eu vou ativar, né? Eu vou fazer com que aquilo aconteça, né? Que aquilo seja estimulado, ou eu vou ter um efeito de inibição. Pessoal, e exatamente pensando nessa questão do fármaco, né, se acoplar ao receptor, é como se a gente pensasse num processo de antígeno-anticorpo, entendem? Naquela velha história onde os professores sempre colocam como exemplo o efeito de chave e fechadura. Se eu coloco a chave na fechadura, eu uso o espaço, não é isso? Se eu coloquei a chave naquele local, eu não consigo colocar outra chave, ao menos que eu tire aquela chave. Às vezes o efeito antagonista é esse, é de se ligar ao receptor e fazer com que eu não consiga ter estimulação. Com isso eu diminuo a estimulação. Em contrapartida, eu posso ter um efeito agonista, ou seja, de uma chave que é capaz de virar essa fechadura e trancar a porta. Né? Então, se eu tenho um efeito agonista, eu posso me ligar ao receptor e estimular aquela célula. Entendam que aí a gente envolve nessa ativação e inibição ou inativação. Entendam que eu não ensino absolutamente nada para a célula. Eu não tenho um fármaco que vai fazer com que a célula aprenda a fazer alguma coisa. Ela já sabe fazer, eu só estimulo. Eu só faço com que ela consiga produzir aquilo, ou produzir mais, ou produzir naquela hora, ou inibir a produção ou inativar aquela produção enquanto o fármaco estiver acoplado ao receptor. Essa é a ideia. O fármaco estimula para que o corpo ou produza mais, ou produza naquele momento, ou pare de produzir naquele momento. Só isso. Beleza? Então a ideia é essa. E aí, de forma simples, eu separei algumas formas, tem várias formas, eu separei algumas formas, as mais comuns, as mais simples, para que a gente entenda como que um fármaco pode se ligar, ou de que forma ele se liga. Belezinha? Então, como que ele faz esse estímulo? Como que ele vai fazer com que a célula possa produzir mais ou menos, tá? Bom, tipos de receptores, pessoal. Então a gente vai ter aí algumas formas. As principais são essas quatro, que são os receptores que envolvem canais iônicos, que são regulados por ligantes, ou seja, são canais iônicos que a gente consegue estimular, então através da ligação, ele tem um efeito regulador, ou seja, ele permite a entrada ou permite a saída de íons, tá? E tem também os receptores acoplados à proteína G. Eu vou falar um pouquinho deles mais à frente. Então, como que eles funcionam, como é feito essas ligações, né? E aí a proteína G tem vários tipos. Tem de inibição, tem de ativação, que é a S, a estimulante, por exemplo. Tem aquelas que também são ligadas a canais iônicos. Enfim, eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. E tem receptores enzimáticos, receptores nucleares. Aí tem vários tipos de receptores e de ligações, tá?
Bom, vamos então ao primeiro que eu vou tratar, que são aqueles que são ligados aos canais iônicos, né? Então, canais iônicos regulados por ligantes. São estimulações de canais iônicos. Vocês se recordam um pouquinho, nem que seja um pouquinho só, de eletrofisiologia? Lembra aquelas situações onde a gente tem um meio celular rico em potássio e o meio fora rico em sódio? E conforme tem a estimulação celular, a ativação celular, a despolarização celular. E com isso, a gente tem a troca iônica, ou seja, a saída de potássio e o influxo de sódio, trocando a polaridade, a carga celular. E isso faz com que a célula fique ativa. E depois ela torna a ficar repolarizada, que é quando tem potássio novamente dentro da célula e sódio fora. E a gente também tem outros influxos de íons. Um bem importante para a gente falar nesse momento é, por exemplo, o cálcio, né? Que o cálcio também ele é estimulado para poder entrar dentro da célula e estimular essa troca iônica, essa ativação celular. Esses canais iônicos regulados por ligantes é a estimulação dos canais iônicos, principalmente os canais simples de influxo de sódio e saída de potássio. Um exemplo simples, acetilcolina, tá? O receptor nicotínico, né, de acetilcolina, ele estimula o influxo de sódio. Se ele estimula o influxo de sódio dentro da célula, ele estimula a célula a trabalhar. Com isso, tem a ativação celular. E isso faz com que aquilo seja estimulado. Olha que beleza, que coisa simples de entender. Claro que existem coisas mais complexas e efeitos mais complexos, mas a gente vai entender que, de forma mais simplificada, eu aumento o influxo de sódio, o influxo de Na, né, de sódio, dentro da célula. Com isso, a troca iônica, a saída de potássio e ativação celular. Essa é uma forma que o receptor tem de conseguir estimular aquilo que a gente quer. Tá? Lembra que eu falei que existem alguns tipos de proteína G? A proteína G a gente tem algumas. Por exemplo, a AGS, que é estimulante de adenilato ciclase, e a AGI, que é inibidora da adenilato ciclase. E a gente tem outras duas como exemplos. A GO, que é relacionada aos canais iônicos, e a GQ, ativadora da fosfolipase C. Vamos então falar um pouquinho sobre cada uma. Vamos pegar essa primeiro, de adenilato ciclase, e falar um pouquinho dela, como que essa proteína G vai funcionar, tá? Que seria a GS e a GI. Envolvendo a adenilato ciclase, vamos pensar primeiro na estimulação. Como que ela faz para essa célula trabalhar? De que forma ela faz? Então, ela tem no receptor, né? Ela tem essa estimulação da proteína G e ativação da adenilato ciclase. Quando a gente tem essa estimulação, a gente tem ativação de corrente de cálcio, ou seja, o influxo de cálcio dentro da célula. Se eu tenho influxo de cálcio dentro da célula, eu tenho uma ativação celular, ou seja, essa célula começa a trabalhar, a produzir aquilo que ela é capaz de produzir. Tá? Um exemplo, adrenérgicos beta-1 e beta-2, os receptores de serotonina, são exemplos de receptores que podem ser estimulados e que funcionam. Né? Por exemplo, os adrenérgicos beta-1 e beta-2 vão estimular a célula através da ativação da adenilato ciclase, AMP cíclico, e ativação da corrente de cálcio. Da mesma forma que a proteína GI, ou seja, a proteína G inibidora, ela vai inibir a adenilato ciclase. Peço desculpa que aí teria que ter um espacinho, tá? Mas ele faz a regulação de canais iônicos. Com isso, a gente diminui o influxo de cálcio. Olha que legal. Eu tenho a diminuição nessa corrente de cálcio e isso faz, inclusive, com que exista uma facilidade, uma ativação nas correntes de potássio. Ou seja, a célula volta a ficar em repouso. Ele faz com que essa célula fique repousando. Professor, isso pode ser relacionado a um efeito antagonista? Pode. Se eu estou inibindo, eu posso entender que ele tem um efeito antagonista. Tá? Um exemplo, o opioide funciona dessa forma, adrenérgicos alfa-2 funcionam dessa forma. Os alfa-2, por exemplo, eles são considerados miorrelaxantes. Então, ao invés de gerar contração da musculatura, vai relaxar. E assim é um bom exemplo da gente entender
o funcionamento ou como que eles estimulam, como eles estão envolvidos a adenilato ciclase, tá? Um outro exemplo seriam as proteínas G que estão ligadas à fosfolipase C, tá? A gente vai encontrar trifosfato de inositol, diacilglicerol, isso está relacionado diretamente à fosfolipase, é a fosfolipase C, tá? E aí a gente tem a ativação do PLC, que é o trifosfato, tá? Quando há essa ativação, há um aumento de cálcio intracelular. Com esse aumento de cálcio intracelular, a gente tem ativação da proteína quinase, exatamente por conta desse influxo de cálcio intracelular, tá? Através desse mecanismo e dessa estimulação, a gente vai ter fossilização de proteína intracelular e faz com que o fármaco tenha seu efeito, ou seja, a ativação celular acontece através da estimulação da fosfolipase. É simples, claro que existe uma complexidade de coisas, mas é uma forma simplificada para a gente entender como que a gente também pode estimular essa célula a funcionar. Depois a gente vai montar alguns cursos, algumas coisas legais para vocês entenderem melhor como funciona cada etapa disso, tá? E aí, pessoal, para a gente tentar finalizar e fechar essa aulinha de hoje, né? A gente vai se responder a uma pergunta. Será que em algum momento a gente pode ter uma dificuldade de estimulação? Por exemplo, usa-se várias vezes o mesmo fármaco, começa a usar, estimular, 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 chega uma hora que aquele fármaco para de ter seu efeito. Ou mesmo que a gente tenha que subir cada vez mais a dose para que ele tenha seu efeito. Existem vários fármacos que apresentam essa característica, inclusive, né? E entendam que o nosso corpo ele cria uma proteção contra estimulações excessivas. Isso é muito legal saber, porque o corpo, se a gente ficar estimulando muito aquele receptor, o corpo fala, olha, tem uma coisa errada acontecendo. Por que será que toda hora estimula? E aí ele começa a se proteger. Ele começa a proteger a célula contra essa estimulação excessiva. De que forma? Dessensibilizando esse receptor. Ele faz de uma forma com que o receptor não receba tantos estímulos, não aceite tantos estímulos, tá? Ou perdendo o acoplamento à proteína G, ou seja, não responde à ligação do fármaco, ou então ele sofre uma internalização. E aí essa internalização pode ser feita ou reciclagem ou a própria internalização, mas é onde o corpo esconde, entre aspas, esse receptor. E aí a gente não consegue acoplar. E se ele fizer uma reciclagem, ele vai mudar um pouquinho a forma dele. Isso faz com que não consiga ser estimulado. Bacana, né? O corpo se protege contra estimulações excessivas. Isso é uma das respostas, uma das possibilidades daquele ser parar de responder em algum momento a uma medicação, tá? Agora, existem também efeitos particulares. Tem pessoas que são resistentes a determinados fármacos e que não respondem mesmo à terapêutica com aquele fármaco. Por isso que é importante depois a gente estudar junto as classes farmacêuticas, escolher fármacos dentro da mesma classe. Tem, por exemplo, fármacos opioides, aonde a gente na medicina veterinária entende que não há receptores para uma determinada espécie e para outra há. Então a gente vai ter que também entender um pouquinho cada espécie se há receptor ou não para aquele fármaco. Se não houver receptor para aquele fármaco, não adianta fazer. Ou até, muitas vezes, faz com que esse fármaco possa até ser tóxico, dependendo da espécie, dependendo do fármaco, enfim. Então a gente vai ter que entender um pouquinho para cada espécie as suas particularidades. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês no Ensinando Veterinária. Por favor, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha, avisa para os amigos que a gente está fazendo isso aqui com bastante carinho. É bem simples, mas é com muito carinho, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre algumas coisas, né? Alguns conceitos que estão se perdendo por aí. Então, tem alguns vídeos novos no nosso canal também. Aproveita, tá bom? Um grande abraço.